A Emma Watson nasceu em Paris e aos 5 anos ela se mudou para Inglaterra depois do divórcio dos pais. Eu sou a Bella Hoffman e no vídeo de hoje a gente vai passar por todas as fases da vida da Emma Watson. Os dois eram advogados e se conheceram em Oxford. E normalmente a gente vê que os artistas já vêm de famílias de artistas. Então você deve estar se perguntando da onde que veio essa parte da atuação para Emma. A Emma só tinha feito peças escolares quando ela foi escolhida entre muitas alunas. Ela morava com a mãe e a mãe trabalhava até tarde. Então a escola virou um lugar muito importante para ela e ela fazia vários tipos de atividades. Ela amava muito as aulas de artes e pintar pessoas e expressões faciais. E ela só tinha feito peças escolares quando ela foi escolhida entre várias crianças para ser a Hermione. E eu não sei como é que vocês falam Hermione, se vocês falam com sotaque da Inglaterra, mas assim, eu assisti os filmes, a maior parte deles dublado, porque eu era criança ainda. Então, pra mim, Hermione. Mas mesmo que ela não tivesse uma experiência muito grande ali no mundo do cinema, ela era a própria Hermione. Tinha até ganhado um concurso de poesia aos 7 anos. A Emma também era muito fã da saga porque o pai sempre lia pra ela à noite e quando eles faziam umas viagens mais longas de carro. Quando eles resolveram fazer os filmes, eles não procuraram só em escolas de teatro, eles foram para as escolas normais e foi aí que entrou a Emma Watson. Quando eles chegaram na escola da Emma, eles chamaram 20 crianças entre 9 e 12 anos e tiraram fotos de todas. 3 semanas depois ela recebeu um telefonema falando que ela ia participar ali do processo de audição. E o processo foi bem longo e no caminho ela até chegou a conhecer uma menininha que também estava fazendo o teste para fazer a Hermione. Ela já tinha feito um filme antes e isso deixou a Emma muito insegura. E tudo só piorou ali na cabecinha da Emma quando ela viu essa menina jogando carta com um menino que estava audicionando pro papel do Harry. Ali ela achou que os dois já tinham virado melhores amigos, que ela tinha perdido, que não tinha mais jeito. E apesar dela duvidar, ela sempre teve a certeza absoluta que esse papel era dela. Ela disse que quando ela era mais nova, provavelmente ela era bem como a Hermione ali, por isso ela não precisava atuar muito. Ela mais fez uma caricatura ali de uma coisa que ela já era. E ela tava tão certa que ia passar que os pais ficaram até preocupados em como ela ia reagir se não passasse. E você provavelmente sabe daquela tradição lá do osso, de você tirar a sorte ali pra ver quem que vai realizar o desejo. Um dia o pai dela fez uma carne assada e deu o osso pra ela. Ali ela desejou passar no teste. Ela falou que ela tinha esse osso guardado na caixa de joias até hoje. E a Emma ensaiou muito pro primeiro teste que ela fez. Ela ficou tipo de 9 horas da manhã até 5 horas da tarde repetindo a mesma frase várias vezes. Ela falou que a mãe tinha até hoje esse vídeo. E vamos combinar que ela era muito nova pra decidir se aquilo era realmente o que ela queria fazer pra vida dela, mas ela tinha certeza absoluta que ela queria o papel. Mesmo querendo muito, ela não tinha ideia do quanto ia ser intimidador fazer ali um dos principais filmes do ano, se não o principal. Ela falou que apesar de algumas crianças provocarem ela com algumas frases no filme, a maioria dos alunos era bem legal e ela tinha uma família que a apoiava muito e que tentava sempre manter uma vida normal pra ela. Por isso, entre as pausas ali dos filmes, ela sempre voltava pro colégio. Ela via os amigos, jogava e ia pra festas. Mas mesmo que ela tentasse manter a normalidade, por semanas ela não via os pais. Ela era só uma menininha que ficava sozinha ali nos sets de filmagem. Aos 10 anos, a Emma Watson já viajava sozinha para poder gravar Harry Potter. Ela contou pra Time em 2010 que ficou muito tempo longe da mãe. Que os pais dos meninos acabaram largando a profissão para ficar junto com eles durante as gravações, mas que a família dela não fez isso. Eles eram advogados em tempo integral e continuaram com os empregos. Não podiam tirar folga e não conseguiam se revezar para ficar no set como os pais dos meninos faziam. E no mundo das celebridades infantis é muito comum dos pais largarem completamente a profissão deles e focarem totalmente na carreira dos filhos, o que eu realmente não sei se é a melhor decisão ali a ser feita, porque acaba sendo uma pressão muito grande, né, pra criança, sabendo que ela tem que sustentar os pais também, né? E os pais acabam meio que deixando de lado ali a própria personalidade, então realmente eu não sei qual que seria a melhor alternativa pra isso. Também tem o lado que eles são muito pequenos pra ficar sozinhos no set, então realmente, eu não sei o que eu faria. O que vocês fariam? Enfim, naquela entrevista a Emma falou que ela não sabia se na época ela queria ou não que os pais tivessem largado tudo pra acompanhar a carreira dela. Ela sabia que os pais amavam trabalhar e essa era uma grande parte da identidade deles. Ela também pensava que se a mãe tivesse com ela acabaria deixando o irmão mais novo de lado, o que não seria muito legal, né? E a Emma contou que o pai dela sempre tratou ela como adulta, ela não tinha permissão pra pedir aquele menu infantil ali com 3 batatas smile e um arroz e um feijão. Então ela tinha
tinha que pedir um prato de adulto mesmo. Eles também esperavam que ela conversasse ali como se fosse uma adulta. E eles nunca impediram que ela bebesse. Inclusive, o primeiro copo de vinho dela foi aos 7 anos. E ele tava ali misturado com água. E por isso que a bebida nunca foi nada impressionante pra ela. Ela já tava acostumada com aquilo ali. Os pais também nunca impediram que ela atuasse, mas a mãe ficou preocupada de ver a filha indo pra um mundo ali que era desconhecido até então. E também por ficar muito tempo longe dela. E mesmo que ela estivesse longe dos pais, sempre tinham duas moças que acompanhavam ela. Mas mesmo que ela tivesse essas duas cuidadoras, ela ainda continuava sendo só uma menininha ali que às vezes passava mais de um mês longe da família gravando. Os pais também tinham uma ética muito rígida no trabalho e passaram isso pra ela. Por isso ela tinha um pouco de toque com perfeccionismo e isso a irritava às vezes. Ser a única menina também era bem difícil às vezes. Apesar dela não ter muita estabilidade em casa depois do divórcio dos pais, ali era meio que uma constância na vida dela. E como eu já falei, sempre que ela não tava filmando, ela voltava pra escola e quando ela tava filmando, ela mandava ali os exercícios que ela tava fazendo pros professores corrigirem. Mas quando ela foi ficando mais velha, foi ficando mais difícil. No 6º ano, tinha algumas meninas que não eram legais com ela. Mesmo assim, ela falou que ela não sofria bullying e que ela tinha um grupo ali bem bom de estudos e que sempre estavam juntos. Mas mesmo com essa adolescência aí toda diferente, todo esse sucesso, isso não impediu que ela tivesse ali os problemas comuns de uma adolescente comum. A Emma Watson entrou em crise quando ela começou a ficar cheia de espinha. E não era só ela, né, gente? Tinha um monte de adolescente naquele set, então era espinha pra todo lado. E por isso tinha uma dermatologista que sempre ficava ali nos estúdios acompanhando todo mundo. Mas ela contou que um dia ela passou uma coisa que recomendaram pra ela e aquilo queimou o rosto dela. Foi horrível, não deu pra continuar filmando e tiveram que colocar mais maquiagem, o que deixou tudo muito dolorido pra ela. E foi muito difícil pra Emma ficar na frente das câmeras com a pele daquele jeito. E a equipe de maquiagem e de edição tá de parabéns, hein? Porque eu nunca vi nenhuma espinha no rosto de ninguém. Então me contem aí se vocês já viram, porque eu realmente nunca vi. E olha que eu assisti muitas vezes. E a Emma, como a maioria dos adolescentes, passou por uma fase em que ela realmente não gostava do que ela via no espelho. E também começou a ter algumas questões, como por exemplo, quando ela leu ali que a Elizabeth Taylor teve o primeiro beijo na frente das câmeras. Aquilo atingiu muito ela, não sabia nem como nem porquê, mas ela tinha certeza absoluta que aquilo poderia acontecer com ela. Não queria que aquilo acontecesse porque ela não queria que o primeiro beijo dela, na verdade, fosse de um personagem. Porque se isso acontecesse, aquela experiência seria de outra pessoa, não dela. E apesar dela poder viver esse sonho e conseguir conhecer lugares e pessoas incríveis, ela também tinha que lidar com algumas pessoas que eram completamente obsessivas e agressivas. A Emma e o Daniel chegaram a ver as pessoas que cuidavam deles sendo empurradas e chutadas por pessoas que queriam um autógrafo dos dois. E ela teve que lidar com vários stalkers, inclusive um deles chegou até a seguir ela até a escola e conseguiu falar com ela até que ele fosse expulso ali do campus. Depois que isso aconteceu, eles chegaram até a contratar um segurança particular pra ficar junto com ela. Só os três sabiam exatamente o que era passar por aquela fama tão repentina. Apesar de shipparem ali a Emma com os dois, ali pelos 10, 12 anos ela era apaixonada pelo Tom Felton. A Emma costumava olhar todos os dias a lista de presença pra ver se ele tinha alguma gravação no dia. Além dele ser ali um bad boy, ele também era mais velho que ela e o mais legal de tudo é que ele tinha um skate, né, gente? O que é muito legal. E ela disse que ele sabia de tudo, mas que via ela só como uma irmã e isso partiu o coração dela. Agora o plot é que o Tom Felton, na autobiografia dele, falou que sempre teve um amor secreto por ela, mas não da forma como as pessoas queriam ouvir. Teve ali sim um flerte, uma faíscazinha entre os dois, mas que em momentos diferentes. Então quando ela tava afim dele, ele não tava afim dela. Quando ele tava afim dela, ela não tava afim dele. E até uma namorada da época falou que sentia que tinha alguma coisa diferente entre os dois. E ele negava e falava que não, e falava que ela era só uma irmã pra ele. Ele disse que ele nunca se apaixonou por ela, mas que amava ela e a admirava como pessoa de uma forma que ele nunca poderia explicar pra alguém. Gente, agora uma coisa que é bem provável, né, que aconteça é que a Emma esteja ali nessa nova série do Harry Potter. Ela, inclusive, há muito tempo atrás, quando perguntaram pra ela se ela faria ali um remake de Harry Potter, ela falou que não, que ela esperava que ela já tivesse em outra quando estivessem fazendo esse remake. E assim, gente, durante as gravações a Emma acabou sendo muito podada ali com relação à aparência física dela. Então ela não podia fazer as coisas que os adolescentes normalmente faziam. E algumas questões fizeram ela repensar se ela queria fazer os últimos filmes. E uma delas era porque o cronograma das gravações batia com os exames finais da escola. Entregaram um cronograma que ela achou que fosse impossível de cumprir. Era uma rotina muito cansativa e ela era muito dura com ela mesma. Um dos produtores pro The Hollywood Reporter em 2013 falou que era sempre uma questão ali com a Emma, que eles sempre tinham que negociar, mas não por uma questão financeira, e sim pra saber se ela realmente queria fazer parte daquilo. Além da parte do estudo, a Emma enfrentou algumas crises existenciais ali durante as gravações.
gravações. Em alguns momentos ela se sentia muito sozinha e assustada. E o Tom Felton falou que ela realmente ficava ali um tempo sozinha porque os meninos tinham um ou outro e ele tinha os amigos dele. Então ela, por ser a mais nova e a única menina, acabava muitas vezes ali isolada. Pro Financial Times, ela disse que não estava muito feliz e se sentia um pouco presa. Ela não tinha controle de nada e era difícil para ela representar um papel que ela não teve nenhuma participação no processo de criação. Mas na época ela decidiu não desistir do papel porque ela sabia da grandeza que era representar Hermione. Ela sabia da importância e da influência da personagem em todo mundo. E a Emma realmente não tinha participação em nada ali. Ela não podia decidir nada sobre a aparência física dela. Ela era proibida de usar esmalte, de se bronzear, de cortar e pintar o cabelo, até de usar alguns tipos de sutiã. E foi por isso que quando acabaram as gravações, uma das primeiras coisas que ela fez foi cortar o cabelo. Ela sabia que ela queria tomar aquela decisão sozinha, sem ter que perguntar nada pra ninguém. Ela sentia que o cabelo era metade dela e metade da Hermione. E cortando, ela conseguiu se dissociar completamente do papel. Mas ela esperou ali um tempo pra contar pras pessoas, até porque ela sabia que ela ia receber alguns comentários negativos. E recebeu, mas vamos combinar, né, gente? A mulher, ela é maravilhosa de todas as formas, inclusive com esse cabelo curto, ela é perfeita. Então, ela simplesmente fica linda de qualquer jeito. E com o fim de Harry Potter, ela sentia que aquele era só o começo e que tinha ganhado a própria vida de volta. Tinha ganhado a própria vida de volta, mas nem tanto assim, né? Porque ainda tinham pessoas que eram extremamente obcecadas por ela num nível, assim, bizarro. E algumas que até apareciam de tempos em tempos ali em diferentes partes do mundo seguindo ela. E ela contou que ela não sabia como ela reagiria àquilo, se ela deveria ter medo ou não dessas pessoas. Na época ela falou que ela achava que as pessoas não queriam fazer mal pra ela, mas que tinham sim alguns homens que eram bem bizarros, assim. Por isso ela sempre tentava andar acompanhada. Em alguns momentos ela se sentia muito estressada e ansiosa. E ela falou que era muito fácil quando uma pessoa ficava famosa, ela se desligar ali de ter uma vida, e aquilo era uma coisa muito perigosa. Por anos, a Emma Watson não tinha ideia de quanto ela tinha no banco. Quando ela descobriu quanto ela tava ganhando, ela passou mal. O pai sentou pra conversar com ela quando ela tinha ali pelos 17, 18 anos, e foi um verdadeiro choque pra Emma. Ela passou mal e ficou com um pouco de medo. E por muito tempo ela viveu com uma mesada de 50 libras por semana. Mas não tem nada a ver com a Larissa Manoela, porque nesse caso aqui era só pra proteger o dinheiro dela até ela ter idade pra poder movimentar toda essa grana. Ela chegou até a fazer um curso de administração financeira. O dinheiro tinha ficado guardado no banco até que ela tivesse idade pra cuidar dele. E a família sempre manteve ela ali com os pés no chão. Falavam na época que ela tinha mais de 20 milhões de libras. Quando ela começou a cuidar do próprio dinheiro, ela comprou um laptop, levou o pai pra Toscana, porque ela disse que ele trabalhava muito, e comprou um carro pra ela. Pra Vogue, na época, ela disse que tinha dinheiro suficiente pra nunca mais precisar trabalhar, mas que ela não desejaria parar de trabalhar nunca e que ela queria fazer faculdade. Ela queria realmente se dedicar aos estudos e ter aquela experiência completa de uma universidade americana, inclusive tendo ali uma colega de quarto. Na época, ela também dizia que ela não sabia se queria ser atriz. Por isso, pra Interview Magazine em 2009, ela falou que queria ter certeza que queria continuar fazendo aquilo. Ela era muito nova quando ela começou e ela não sabia da grandeza daquilo que ela estava fazendo. Também aos 18 anos foi quando o assédio da imprensa piorou muito. No aniversário de 18 anos da Emma, os fotógrafos tiraram foto da calcinha dela e publicaram no dia seguinte. Ela explicou que por aquelas fotos terem sido publicadas na manhã seguinte era legal, mas que se tivessem publicado um dia antes seria ilegal porque aí ela não teria feito 18 anos. Nesse ponto a gente já consegue ver a diferença de tratamento dela para os outros meninos do elenco. E durante a carreira ela recusou alguns papéis, inclusive um em La La Land, que falaram que tinha sido escrito para ela. Alguns produtores falavam que ela estava cometendo um grande erro por recusar papéis. Mas pra ela não fazia sentido atingir o sucesso se sentia que estava perdendo a cabeça. Ela falou que algumas pessoas achavam que ela era louca por querer ir pra casa, ficar com os gatos dela e estudar, mas que na verdade era o completo oposto daquilo. Ela tava com muito medo na época e tinha chegado num ponto em que ela sentia que a fama ia ser pra sempre. O que pra gente pode parecer que é reconfortante, na verdade não era nem um pouco, era o completo oposto pra ela. Teve um momento em que ela se tornou tão famosa que ela se sentiu desconectada dela mesma. Chegou até a perguntar pros pais se ela ainda era filha deles. Por muitos anos ela não sabia se ela realmente queria ser atriz. Quando ela era mais nova, ela simplesmente atuava, mas quando ela recebia reconhecimento pela atuação, ela se sentia incrivelmente desconfortável. Ela se sentiu uma impostora. Com o fim das filmagens de Harry Potter, ela já começou a fazer faculdade. E ali foi um dos momentos em que ela pensou em desistir da carreira. Na época, ela sentia que a fama tinha atingido um ponto sem volta, e aquele era o momento decisivo para ela se afastar. Mesmo que na época ela amasse contar histórias, ela tinha que lidar com as consequências do que era a fama. E só quando ela se tornou adulta, ela percebeu
entendeu completamente isso. Pra revista Porter, em 2016, ela disse que muitas vezes nos tapetes vermelhos ela precisava entrar em modo automático pra conseguir suportar a situação. E desde que ela era criança, ela precisava se perguntar se ela realmente era a pessoa certa pra aquilo, porque ela se achava muito séria e sentia que não se encaixava. E a Emma decidiu estudar na Brown University, mesmo tendo uma vaga garantida na Cambridge, porque ela queria se distanciar mais da fama. Ela ia ficar louca se ela não tivesse uma vida fora dos papéis em que atuou. Mas quando ela entrou pra faculdade, foi quando ela descobriu o quanto ela era famosa e quanto tinha vivido uma vida diferente das outras pessoas. O começo não foi nada fácil, ela sofreu muito porque ela sentia muita falta da família e ela chegou a nem ligar pra eles durante 3 meses, porque quando ela ligava, ela queria começar a chorar na mesma hora. Ela também teve dificuldade no começo pra fazer novos amigos, porque ela ficava preocupada achando que as pessoas iam pensar que ela ia ser metida se ela falasse sobre o que ela tinha vivido. E por isso muitas vezes ela acabava se autodepreciando e não falava sobre as vivências dela no passado. Ela sentia que as pessoas sempre estavam prontas pra atacar ela. Mas quando ela percebeu que Harry Potter era uma grande parte na vida dela e que se ela ocultasse aquilo dos amigos dela, ela estaria sendo falsa com eles, ela decidiu que ela ia falar sobre aquilo sim, que ela era famosa sim, e que as pessoas iam ter que engolir isso porque não tinha o que ela fazer. Ela não poderia ocultar pra sempre todos os detalhes da vida dela. Em março de 2011, ela tirou um tempo da universidade pra cumprir ali com os eventos do final de Harry Potter. E também para focar em outros projetos de atuação. Foi naquele ano que lançou 7 Dias com Merlin e no ano seguinte lançou As Vantagens de Ser Invisível. Mas essa pausa na faculdade fez com que a mídia divulgasse que ela estava sofrendo bullying na faculdade, o que para ela foi um absurdo. Ela ficou muito triste porque ela falou que era o completo oposto daquilo. Na faculdade ela sentia que era um verdadeiro refúgio para ela, que ninguém nunca tinha pedido um autógrafo e que ela chegou até a fazer uma festa para 100 pessoas e ninguém tirou uma foto para colocar no Facebook. A Emma também chegou a estudar um período ali em Oxford e depois voltou para Brown. E ela também sempre foi muito ligada ali na moda. Ela achava que aquela era uma forma dela poder se expressar depois que ela saiu de Harry Potter e não precisava usar o uniforme todos os dias. E ela chegou até a criar uma coleção de roupa junto com uma marca. Eram roupas que eram feitas de material sustentável e ela até viajou pra poder ver como era o processo de fabricação. Ela também fez The Bling Ring, um novo capítulo, e recusou o papel principal na nova Cinderela da Disney. Aos 24 anos, ela se formou na Brown University. Em 2014, ela estreia em Noé e é nomeada embaixadora da boa vontade das mulheres da ONU. Ali começou a vida dela sendo uma ativista. O ativismo e a vontade de lutar por aquilo que ela acreditava se tornou uma parte muito importante na vida da Emma. Ela sentia um senso de pertencimento e de propósito. E em 2016 ela tirou um ano inteiro para se dedicar integralmente à organização He4She. E isso fez ela sentir que estava cumprindo o verdadeiro propósito da vida dela. A Emma também chegou a doar mais de 1 milhão de libras pro Fundo da Justiça Igualitária em 2018. Em 2019 ela também criou uma linha de apoio para mulheres do Reino Unido que sofrem assédio no trabalho. Ela sabia exatamente o que era viver o sexismo e chegou até a levar um tapa na bunda quando ela tava saindo de uma sala. Ela sentia medo voltando pra casa e via pessoas que a seguiam. Ela falou que evitava falar sobre aquilo porque ela não queria que a pauta se tornasse sobre ela. Mas pra revista Porter, em 2016, ela falou que ela tinha criado coragem pra negar a foto pras pessoas, porque aquilo era uma questão de segurança pra ela. Se alguém tira uma foto com ela e posta, as pessoas vão saber onde ela tá, com que roupa ela tá, com quem ela tá, e isso pode se tornar bem perigoso. Ela chegou até a comprar uma casa sem ir conhecer pessoalmente, só com um corretor virtual. Muitas vezes a Emma precisava ficar sozinha para poder recarregar as energias. Ela fazia meditação, escrevia num diário e escrevia poesias. Em 2017, a Emma faz A Bela e a Fera, e a primeira vez que ela foi assistir a versão final, ela levou a mãe e a Gloria Steinem. Ela queria a aprovação da mãe, mas a da Gloria era essencial. A prioridade dela naquele filme não era ganhar Oscar. Ela queria mesmo que a produção transmitisse uma mensagem que ela considerava importante pro público. Ela queria que a Bella transmitisse ali uns valores de empoderamento e praticidade e que ela fosse ali uma inventora e não só a filha de um inventor. E a Emma também se pronunciou sobre a transfobia da J.K. Rowling. Ela falou pelo Twitter que pessoas trans são quem elas dizem ser e merecem viver sua vida sem serem constantemente questionadas ou informadas de que não são quem dizem ser. A J.K. Rowling não ficou feliz com a declaração da Emma, foi falar as merda dela lá também no Twitter e continuou falando aí, e continua falando até hoje, né, gente? Tem muito que salvar essa mulher. Eu, como fã de Harry Potter, fico bem triste com toda essa situação. E depois do lançamento de Adoráveis Mulheres, a Emma simplesmente sumiu. Durante a carreira, muitas vezes ela sentiu que os personagens eram mais reais do que ela. Ela não estava feliz e se sentia um pouco enjaulada e começou a ficar frustrada porque sentia que não tinha voz. E aquele era um momento em que ela queria muito ter autonomia. Ela contou pra British Vogue em 2023 que ela passou ali pelo retorno de Saturno e que aos 30 anos muita coisa mudou na vida dela. Por isso ela acabou se afastando da atuação e isso deixou ela muito feliz. Ela sentia que tinha a própria
própria voz e espaço criativo de forma que achou que não tinha antes. Assim, ela tinha muito mais autonomia. Ela dirigiu um comercial de perfume pra Prada e até se matriculou em um programa de mestrado em escrita criativa. Ela disse que essa decisão de voltar a escrever, estudar e ficar por trás das câmeras foi aterrorizante pra ela, porque ela nunca tinha feito aquilo antes. Ela ficou muito satisfeita por ela ter permitido que essas coisas ficassem mais bagunçadas ali no momento, pra depois darem certo. E por ter se permitido não saber o que viria a seguir. O autoconhecimento que ela ganhou durante toda essa experiência era uma coisa que ela não trocaria por nada. Ela também passou a escrever todos os dias em um diário e lançou uma marca de gin com o irmão. Com a pandemia, ela entendeu que era muito necessário ela construir uma comunidade e investir tempo e energia nisso. Muito obrigada por ter assistido e me conta aqui nos comentários qual é a próxima história que você quer ouvir.